Jesus conversava com os seus discípulos, irmão, e um dia conversando, numa dessas conversas, Jesus falou com eles: o que os homens estão falando de mim? Jesus chamou: quem os homens estão falando por aí que eu sou? Em outras palavras, que eles pensam de mim, como eles me enxergam. E aí um tomou uma vez e começou: olha, uns estão falando que o Senhor é Elias, e os outros estão falando que o Senhor é Jeremias, os outros dizem que o Senhor é Isaías, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus ficou ouvindo as opiniões de tantas pessoas, irmão, e Jesus parou e perguntou: e você? E vocês que estão aqui, que dormem comigo, que comem comigo, que viajam comigo, o que vocês pensam que eu sou? O que vocês pensam de mim? E ali Pedro, irmão, tomou a vez e falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Jesus falou: está certo, é isto que o Espírito de Deus te revelou, Pedro. Então era importante saber o que os homens pensavam. Essa pergunta, irmão, quem é este? É a pergunta que vai definir a nossa salvação. Nós precisamos ter convicção da nossa fé, saber no que cremos, em quem cremos, quem é Ele. E irmãos, Jesus fazendo essa pergunta, Ele estava revelando isso: quem é este? Quem é este? Nós precisamos saber. Quando Jesus fez essa pergunta para os discípulos: que os homens estão falando de mim? Ele queria saber se os homens estavam enxergando Ele como Salvador, como deveriam enxergar. Quem é este, irmão? Só que para sabermos quem Ele é necessário vivenciar uma experiência com Ele. Irmãos, todos na época que Jesus veio esperavam por um Messias. Todos. Os judeus esperavam por um Messias. Os samaritanos esperavam por um Messias. Até mesmo, irmão, Herodes esperava que viria um Messias. Quando ouviu falar dos 3 reis magos, eu não sei nem da onde surgiram, mas esperavam por um Messias. Muitos esperavam por um Messias naqueles dias, e o Messias veio e habitou entre eles. Mas os judeus esperavam por um Messias que se assentaria no trono de rei e que governaria, fazendo com que Israel se tornasse uma potência, se tornasse uma nação poderosa e colocasse os seus adversários como escravos e eles viessem a ser um império. Este era o Messias que eles esperavam. Por isso que, olhando para Jesus, o que eles entendiam, quando se perguntasse para um fariseu, ou para um escriba, ou para um sacerdote, quem é Jesus? Ele responderia de pronto: Jesus é um falso mestre. Na concepção deles, Jesus é um homem que fica contando história para o povo e quer fazer com que o povo deixe de servir a religião judaica para andar atrás dele. Jesus é o homem que quebra as leis. Jesus é o homem que não respeita o sábado. Para eles este era Jesus, e esta visão de Jesus não lhes pôde trazer salvação. Se fosse perguntar, irmãos, para aqueles que andavam, aquela multidão de publicanos que andava após Jesus, quem é Ele? Alguns da multidão diriam assim: Ele é aquele que me dá pão para comer, o que multiplica pão, e então eu vou atrás, porque assim eu não preciso trabalhar para comprar pão, Ele dá de graça, é atrás dele que eu vou. Se perguntasse para um outro, quem sabe, irmão, perguntasse para um daqueles 9 leprosos que foram curados e não voltaram para agradecer: quem é Jesus para vocês? Eles diriam assim: olha, Jesus para nós foi o socorro bem presente na hora da angústia. Só que só também. No momento que nós estávamos precisando, Ele veio e nos trouxe a cura. Eu era leproso e agora estou são. Para mim, Jesus foi a solução da minha enfermidade. Ponto.
Se perguntasse para a multidão, quem é Jesus? Eles diriam assim, ó, Jesus é um operador de milagres tremendo. Eu não canso de andar atrás dele para ver ele limpar os olhos dos cegos, para ver ele curar os aleijados e os coxos, para ver ele restaurar as mãos daquele que tem mão mirrada. Jesus, ele é um operador de milagre tremendo. Se perguntasse para alguém, irmão, dos judeus, que não eram escribas, que não eram muito religiosos, eles diriam, ó, Jesus, eu acredito que é realmente um dos profetas que voltou. Mas, irmão, isso tudo era palavra, ou era conversa, irmão, de quem não tinha experiência com Jesus. E sabe o que é interessante, irmãos? Que nós estamos vivendo uma geração de pessoas que ouvem falar de Jesus, que cantam hinos para Jesus, que vão para a igreja de Jesus, mas não conhecem Jesus ou não têm experiência com Ele. É diferente, irmão, você perguntar para essas pessoas quem era Jesus, e você ir perguntar para a viúva de Naim, quem é Jesus para você? Se fosse perguntar para ela, irmão, ela iria parar e falar assim, sabe quem é Jesus? Você sabe o que significa uma viúva em Israel? Uma viúva em Israel é uma pessoa cortada, principalmente se ela não tem um descendente, a sua família é extirpada, ela não tem mais nada, a sua vida a minha vida, ela poderia dizer, era o meu filho, mas agora que o meu filho estava sendo enterrado, para mim não tinha mais nada. Morrer seria melhor do que viver. Mas sabe quem é Jesus para mim? É aquele que trouxe vida de volta para a minha casa, é aquele que trouxe uma razão de novo para a minha existência. Se fôssemos perguntar, irmão, para aquele endemoniado gadareno, e parássemos para ele e perguntasse, para você, quem é Jesus? Aquele rapaz iria dizer assim, olha, Jesus para mim é a libertação da opressão dos espíritos imundos. Eu estava condenado a viver acorrentado, andando em cemitério, passando vergonha, andando nu, mas quando eu vi a luz de Jesus, a minha vida teve um novo rumo e uma nova direção. Para mim, Jesus é uma mudança de vida completa. Bendito é o nome de Jesus. Se perguntássemos, irmão, para a mulher do fluxo de sangue, mulher, quem é Jesus para você? Aquela mulher poderia dizer, a minha vida estava arruinada por 12 anos. Você sabe o que é ter um fluxo de sangue dentro da comunidade judaica? Vai lá procurar no livro de Levítico, você vai saber. Fluxo de sangue exclui a pessoa do convívio social. Era natural que as mulheres tivessem seu fluxo e ele cessasse. Então, enquanto ela tinha o fluxo, ela ficava excluída. Ela não poderia sentar num banco aonde tem mais gente sentado. Ninguém poderia lhe apertar a mão ou dar um beijo no rosto. Ninguém poderia lhe saudar ou lhe dar um abraço. Aquela mulher era excluída do convívio até o fluxo cessar. Mas o fluxo daquela mulher durava 12 anos. 12 anos que ela não poderia ser abraçada pelos seus parentes. 12 anos que ela não poderia mais viver no convívio dos outros. 12 anos que ela definhava por causa de uma doença, mas também era excluída porque aquela doença simbolizava pecado e imundícia em Israel. E quando perguntássemos para ela, quem é Jesus para você? Ela poderia dizer assim, Jesus é aquele que me livra do peso da lei e me coloca de graça num movimento que eu posso ser aceita, eu posso viver de novo. Jesus é aquele que recupera os anos perdidos. Jesus para mim é a saúde não só do corpo, mas é a saúde da alma, é a felicidade da mente. Eu tive um encontro com Jesus e a verdade
virtude dele tocou em mim. Se você tem virtude de Deus, se você já recebeu virtude dele, ergue as mãos para o céu e desfruta da virtude que te sara, que te limpa, que te cura, que te renova, que tira o peso da lei e te introduz na graça que há em Cristo. Aleluia.